E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Pois é, hoje é dia da nossa Quarta Missionária, meu irmão. Quarta Missionária, bom demais. E hoje o nosso bate-papo vai ser com a nossa querida Leidane Ribeiro. Veja bem, não é nem Leidiane, nem Leide Daiane, é a Leidane, isso mesmo, então. Ela é missionária radical na Junta de Missões Nacionais, plantando igreja em Vila Propício, Goiás. Não conhecia Vila Propício, não é? Olha só que bacana, mais uma cidade que eu não conhecia. E também é membro da Igreja Batista aqui em Águas Lindas de Goiás, fica pertinho aqui de Brasília, não é? Águas Lindas de Goiás. Leidane, bom dia, querida. Leidane? Bom dia. Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você tá onde agora, nesse momento? Você tá em Águas Lindas? Você tá onde? Não, nesse momento eu estou em Celândia, na casa dos meus pais. Ah, você é daqui de Brasília, então? Isso, eu sou daqui de Brasília. Legal, e aí, então você agora está no projeto missionário radical, né? Sendo missionário radical Cerrado, né? E você já tem quanto tempo já que está atuando como missionária? Agora, em setembro, fez um ano que eu estou no projeto. Sim, um ano só, né? E sempre atuou aqui em Brasília mesmo? Sempre atuou aqui em Goiás? Sim, no Goiás. Sim, certo. E aí você está congregando na primeira igreja batista de Águas Lindas? Na primeira não, é só Igreja Batista em Águas Lindas. Sim, na Igreja Batista em Águas Lindas. Legal, então. Mas você continua morando aqui ou você está morando fora de Brasília? Não, eu moro em Vila Propício. Vila Propício. E Vila Propício fica onde, mais ou menos, Leidane? Fica perto? Fica 30 km de Goianésia. Goianésia. Ah, tá. Então, daqui de Brasília dá o quê? Dá uns 100 quilômetros, mais ou menos? 168. 170, mais ou menos. 170. Ah, tá. Então, pertinho. Então, você mora em Vila Propício. Legal. E o que é que você está achando? Você tem um aninho só de como missionária. O que é que você está achando? Já tem muitas experiências? Ou ainda está aprendendo? Ou ambas as coisas? Ambas as coisas, mas já tive umas experiências no campo missionário. Sim. E eu estou muito feliz, sabe? Estou muito empolgada, entusiasmada. Porque é um trabalho que começou, né, tão rápido, em pouco tempo, mas e já estamos conseguindo trabalhar com as pessoas lá na cidade. E as pessoas da cidade têm nos acolhido, têm nos deixado mais apaixonada por eles, para estar trabalhando com eles naquela cidade. E eu estou muito feliz no meu campo missionário, as experiências são maravilhosas. As crianças têm mexido muito comigo e Deus a cada dia tem me confirmado em meu coração que aquela cidade é uma cidade que Ele escolheu para ganhar ela para Cristo. Amém. E você é casada já, não? Não, sou solteira. Certo, que você tem uma voz de menina. Então você está um aninho só lá e você está atuando já durante esse um ano como missionária já diretamente lá em Vila Propício ou você já passou por outras cidades? Não. No projeto radical só lá em Vila Propício. Ah, ok. Então você começou lá em Vila Propício. Isso. Tem uma pergunta que eu faço aqui para todo mundo, Leidane, para todos os nossos missionários. O que você enxerga hoje como a maior dificuldade, você como missionária dentro de uma cidade, né? E é uma cidade... Vila Propício tem quantos habitantes mais ou menos, você sabe? Tem 5.000 habitantes. Então, uma cidade bem pequenininha, né? Deve ser uma cidade bem tradicional, né? Normalmente as cidades aqui no Goiás têm uma religião já tradicional, né? E até meio difícil de as pessoas entrarem levando a Cristo e tal. Não sei se é o teu caso, mas assim, eu queria saber de você qual a tua maior dificuldade, o que você sentiu, né, como maior dificuldade quando você começou a tua vida missionária aí em Vila Propício?
em Vila Propício, a dificuldade foi porque não conhecíamos ninguém na cidade, né? Então, a gente não tinha uma referência de uma pessoa que nos ligasse às pessoas da cidade. Tanto que elas olhavam pra gente, meio desconfiadas, né? Querendo saber o que aquelas meninas tinham ido fazer na cidade. E por causa disso, algumas pessoas não nos davam abertura para conversar, né? Então a gente meio que teve que ir aos poucos, perguntando sobre a cidade, né, para a gente quebrar isso. A dificuldade foi essa, de não ter nenhuma referência de uma pessoa para poder nos ligar às pessoas da cidade. Certo. E como eu falei, a tua voz, né, é de alguém bem jovem. Como é que você decidiu ser missionária? Por que ser missionária? Como é que você entendeu esse chamado na tua vida? Então, eu sempre trabalhei na igreja, né? Desde meus 8 anos de idade. Foi com 8 anos de idade que eu aceitei a Jesus. E sempre fui muito ativa. Desde então, nunca saí. Eu sempre gostei muito de evangelismo. Eu falo para as pessoas, apesar de ser muito tímida, eu falava para Deus, meu Deus, como é que eu vou falar para as pessoas, sendo que eu não consigo falar, né? Eu sou muito tímida, eu não consigo chegar nas pessoas para falar. E coloquei diante de Deus isso, né? Para que Deus me ajudasse. E eu trabalhando no Ministério de Missões da igreja, teve um momento que eu falei para Deus que eu queria fazer algo mais para Ele, só que eu não sabia de qual forma. E foi que aí um amigo meu falou que ia ter uma ação Jesus Transforma em Abadiânia, e aí eu entendi que esse era o algo mais que Deus tinha me mostrado. E foi onde que eu me apaixonei, né? E eu falei assim, meu Deus, o Senhor me chamou para ir para falar da tua palavra, porque aquele campo em Abadiânia impactou meu coração, sabe? Aquelas pessoas necessitavam ouvir a palavra de Deus, elas tinham sede de ouvir a palavra de Deus. As crianças foi bem receptiva, elas queriam escutar o que a gente foi falar. Então aquilo mexeu muito comigo, e a partir daquele momento eu pedi para Deus para me mostrar o que Ele queria na minha vida, né? E aí ele falou, confirmou meu coração que o meu chamado para falar da palavra de Deus era ir para outro lugar. E foi através da ação Jesus Transforma em Abadiânia que eu tomei essa decisão. Certo. E Vila Propício, eu particularmente ainda não tinha ouvido falar, né, nessa cidade, Vila Propício, né? Acredito que não é uma cidade tão conhecida aí no estado de Goiás. Como é que você foi parar em Vila Propício, Leidane? Olha, até pra gente foi uma novidade, porque também a gente nunca tinha escutado falar de Vila Propício, né? E até o momento íamos para uma outra cidade. Só que Deus nos incomodou, na verdade, era uma situação bem complicada. E Deus nos mostrou que não era ali que nós iríamos ficar. E começamos a orar pela nossa cidade. E aí, em nosso treinamento, tinham coordenadores que tinha um pastor que ele conhecia as cidades perto de Goianésia, né? Que a nossa base de treinamento é Goianésia. Então a gente começa a desenvolver trabalho nessas cidades próximas. E aí um pastor falou assim, tem uma cidade chamada Vila Propício que fica a 30 quilômetros daqui de Goianésia. E seria boa para as meninas, né? Porque 2 jovens sozinhas numa cidade que não conhece ninguém é bem complicado, né? E é bem desafiador. E aí começamos a orar por Vila Propício. E fomos em busca de casas para alugar. É uma cidade bem difícil de alugar casas, né? Porque pelo fato de ser pequena, mas a gente viu a ação de Deus ali naquele momento, que quando chegamos na cidade, pessoas que trabalhavam lá, que era de Goianésia, nos ajudou a procurar também, e nos mostrou um rapaz, um policial que estava alugando a casa. E ele prontamente falou assim, não, eu vou alugar a casa para essas meninas morar.
E aí foi Deus que nos direcionou, Deus que nos mostrou em todo momento o nosso campo missionário. Legal, então aí agora vocês estão atuando na cidade há 1 ano, então é você e outra pessoa, outra missionária. Isso, outra radical, Jéssica. A Jéssica, e a Jéssica tá lá nesse momento? Não, a Jéssica também tá fazendo promoção missionária em Minas. Em Minas. Ah, legal. E eu vejo assim que você em 2 comentários que você fez, eu vi que você comentou sobre crianças. Vejo que você tem um chamado também para crianças, ou estou errado? Sim, eu acho que é só para crianças mesmo. Eu sou muito apaixonada por criança, né? E assim, eu sou professora, eu trabalhei em uma escola e, nossa, eu sou muito apaixonada, eu gosto muito de trabalhar com elas, de estar perto delas, de ensiná-las, é a minha paixão. Legal. Hein, Leidane, e assim, claro que como você tem só 1 ano, né, como missionária, conta pra gente qual a experiência ou as experiências, né, que você já teve que marcou assim a tua vida já como missionária, apesar de ser bem pouquinho, né? Ser 1 ano só, mas 1 ano, quem tá no campo aí já passou por muita coisa, né? Sim, muita coisa. O que realmente me impactou muito, eu falo muito dessa menina, de uma criança também, de 10 anos. A vida dela, né, a história da vida dela, mexeu muito comigo. E eu falo que é uma criança que eu tento fazer de tudo para poder ajudá-la. O nome dela é Angelina, ela tem 10 anos. E aí, quando nós conhecemos, fomos entregar uma cesta básica para ela, porque ela morava junto com a avó. Só mora ela e a avó. E a avó dela, ela não pode andar. Então a avó fica o tempo todo sentada no sofá. E aí, a Angelina que cuida dela, que cuida da avó, que cuida da casa, faz comida e faz todas as atividades de casa, é a Angelina que faz. E quando ela contou isso para mim, eu fiquei muito comovida, porque eu fiquei imaginando assim, criança, sei lá, tem que brincar, tem que se divertir, tem que estudar essas coisas. E ela já tem uma responsabilidade muito grande, que é cuidar da avó e da casa. E isso mexeu muito comigo, sabe? E aí eu propus fazer um estudo bíblico com ela, e a gente começou a estudar. E a cada dia que eu vou fazer estudo com ela, ela me conta algo sobre a vida dela, né? Ela passou a ter confiança em mim. E aí ela começou a contar que morava com a mãe, mas a mãe perdeu a guarda dela, né? Porque a mãe dela é usuária de drogas. E aí a mãe perdeu a guarda e a avó foi buscá-la em Anápolis para ficar junto com ela, para morar junto com ela. E ela sente muita falta da mãe dela, ela canta música e lembra da mãe dela, ela chora. Então essa menina, para mim, é como se Deus colocou ela na minha vida para eu poder cuidar dela, sabe? Para eu mostrar o amor de Deus, que Deus tem sobre ela, que o cuidado que Deus tem na vida dela, mostrando através da Bíblia. E aí ela divide sonhos comigo e eu tento realizar os sonhos dela de acordo da forma que eu posso, peço forças a Deus para ajudar ela de todas as formas, porque a vida dela tem me impactado. E ela tem uma vontade de aprender a palavra de Deus tão grande, sabe? Ela fica muito feliz quando está estudando lição. Às vezes ela não quer parar, ela, não, tia, vamos continuar, porque ela gosta muito de aprender sobre a palavra de Deus. E a Angelina, para mim, é uma filha da fé agora, né? Legal. Eu gosto muito dela e ela realmente tem me ensinado. Eu tenho aprendido muitas coisas com ela. Sim, até porque você está vendo ali, normalmente essas cidades pequenas, né? Normalmente são cidades bem carentes, né? Cidades bem limitadas, normalmente financeiramente falando, né?
E então acredito que casos como o da Angelina, aí acho que vocês vão se deparar com muitos, né? E eu creio que também com tudo que vocês têm, acho que no treinamento de vocês, né? Vocês estão exatamente isso, levando essas pessoas para que elas possam voltar a sonhar, não é verdade? E Leidane, você disse que tem um ano, né? Um ano só como missionária, no caso, né? E a tua primeira experiência foi em Abadiânia, no caso, é isso? Isso, foi em Abadiânia, em Ação Jesus Transforma. Certo. Em 2019 que eu participei. Certo. E aí em Vila Propício tem essas ações? Já teve alguma dessas ações também ou não? De Jesus Transforma não, mas aí a gente ficou sabendo que teve uma igreja há muito tempo tinha feito um impacto evangelístico lá na cidade. Sim. Só que muito tempo mesmo. Sim. E as pessoas que estão te ouvindo, tem muita gente, né, que inclusive está aqui próximo, né, daqui de Brasília e próximo aqui de Brasília, de cidades inclusive do entorno de Brasília. Você que conhece, você que é daqui de Brasília sabe do que é que eu estou falando. Então, são muitas cidades aqui no entorno, né? E então assim, é possível fazer, se a pessoa quiser ir como voluntário, passar um fim de semana com vocês para fazer algum tipo de ação, é possível fazer isso? Ou isso tem que ter uma programação mais bem feita? Como é que funciona? Porque normalmente quando a gente conversa com alguns missionários, eles sempre convidam, né, pessoas para que passem dias, passe um dia, passe dias, né, justamente para ajudando na ação de evangelismo na cidade, ou outros tipos de ações, né, que acontecem também. Isso é possível acontecer, né, em Vila Propício? Sim, é possível sim, e a gente também faz o convite, a gente fala para os irmãos, para as igrejas, se quiserem montar uma caravana, fazer uma viagem missionária, vão para Vila Propício, sabe, porque estamos abertos sim para receber essas pessoas. Inclusive agora no dia 16 e 17 vamos receber a igreja Segunda de Anápolis lá na cidade para fazer um trabalho com as crianças, e é possível sim, é só entrar em contato conosco, nós programamos, vemos uma data para poder receber essas pessoas. Maravilha. Para entrar em contato com vocês através da Junta de Missões? Pastor William, através dele. Certo, então consegue. Pastor William aqui da Rede 316, então você entra em contato com o Pastor William e aí o Pastor William faz aí essa ponte para que as pessoas possam ir até a Vila Propício e de repente, né, praticar ali ou ter algum tipo de, participar de algum tipo de ações, com certeza serão experiências marcantes, né? Normalmente quando você chega numa cidade para fazer algum tipo de evangelismo, né, as experiências são muito marcantes, não é, Leidane? Sim, são muito marcantes, muito. Sim, o que, por exemplo, aí em Vila Propício, o que de repente as pessoas podem se surpreender aí? Olha, com as crianças. Sim. É porque as crianças, temos vários tipos assim, de criança em relação a abandono, sabe? A já pais compartilhar coisas que acontecem com eles mesmos e acaba pedindo para as crianças guardar segredo. Então é uma pressão muito grande em cima delas, né? Sim. Assim, e não só com as crianças, as mulheres lá também, que nós convivemos, muitas foram agredidas, assediadas, essas coisas, entendeu? Então, as mulheres lá também passam por uma dificuldade muito grande na cidade. Sim. Em relação a relacionamento, essas coisas. Sim. Sim, continua, pode falar. Não? Isso aí. Tá, e deixa eu te falar uma coisa, assim, as pessoas que estão nos ouvindo também, nós temos grupos de oração, tem a galera de intercessão, né? Em que especificamente que você hoje poderia apresentar como motivo de oração para essas ações ou para a cidade de Vila Propício? Eu peço oração, né, pelos
os nossos projetos lá na cidade que nós queremos desenvolver, que é o trabalho com essas mulheres e com as crianças. E também nós queremos desenvolver um trabalho lá com os assentamentos, porque descobrimos que na cidade tem 5 assentamentos perto. Assentamentos? E nós temos... Assentamentos, isso, você fala, tipo, assentamentos dos sem terras, tipo isso, mais ou menos? Isso. Sim. Uhum. Sim. Continue. Isso. E aí nós queremos chegar até eles. E precisamos de estratégias, claro. Precisamos de pessoas que estejam orando para que nós conseguimos atingir esses objetivos. Tá certo. A Vila Propício tem igrejas já? Tem igrejas evangélicas por lá, não? Tem evangélicos, mas não tem batista. Sim. Tem Assembleia de Deus e Congregação Cristã. Sim. Mas ainda não tem, a Igreja Batista não está atuando ainda lá, né? E vocês estão lá para cumprir essa missão, então. Isso. Para implantar uma Igreja Batista lá em Vila Propício. Legal. E o que, assim, que você diria, Leidane, sabendo que você é uma jovem, né, que está aí com uma outra jovem, né, que está contigo lá com a Jéssica, não é isso? Que está em Vila Propício. O que você diria para os nossos jovens que estão nos ouvindo hoje? Eu sempre também comento isso com os nossos missionários, porque assim, tem muita gente que está ouvindo, tem gente que já sentiu, né, um desejo no coração de repente servir a Deus desta forma, né, sendo um missionário radical que larga tudo e vai mesmo servir aí no campo missionário. Mas às vezes a pessoa tem medo, né? Começa a olhar exatamente isso, né? Que vocês, por exemplo, quando chegaram na cidade, viram que era uma cidade pequena, difícil de começar um trabalho, porém Deus está dando estratégia e vocês estão começando, né? E às vezes a pessoa tem medo, né? De deixar aí uma vida para trás e ir para um campo missionário. O que você diria para essas pessoas, né, que de repente têm esse chamado e tem medo, ou tem outros temores, ou outras barreiras e tal? O que você falaria para essas pessoas? Então, falaria assim, que eu também tive medo. Acho que todos, na verdade, quando percebe que o chamado dela é ir para outro lugar, no começo o que vem é medo. Mas quando nós nos colocamos à disposição de Deus, começamos a perceber outras coisas. Eu tinha muita dúvida, por mais que Deus tinha confirmado no meu coração, eu tinha muita dúvida e medo de deixar os meus pais, né? E aí, eu compartilhando isso com um amigo meu, ele foi e citou 2 versículos para mim, né? Que é Mateus 19 e Lucas, se eu não me engano, Lucas 14. Lucas 14, 26 e Mateus 19, 29, que fala dessa questão de se você não deixar o pai e a mãe, né, você não pode ser meu seguidor. E através desse versículo que ele me mostrou, eu pude compreender que os meus pais não precisam de mim, que Deus não precisa de mim, que eu que preciso dele, né? Então, eu estou indo para cumprir um ID, uma ordem que ele deixou. Sim. Né? E que por mais que eu percebesse, eu falava para Deus que eu não sou merecedora, de fato eu não sou merecedora, mas Deus me ama tanto, de uma forma tão grande, e por que não compartilhar o que Deus tem feito na minha vida com outras pessoas? E eu colocava várias dificuldades, falava que eu era tímida, de fato eu sou tímida, eu falei assim, meu Deus, eu não consigo falar da tua palavra, eu sei pouquíssimo, mas Deus escolhe e capacita. Ele não vai pegar, pode até pegar uma pessoa prontinha, mas ele quer me usar, ele queria me usar para o trabalho dele. Por mais que eu tinha minhas limitações, mas ele escolheu e me capacita. Ele que me capacita para fazer esse trabalho. Não por mim mesmo, não pelas minhas forças, porque eu não dou conta, mas pelas forças de Deus.
né, que eu consigo alcançar essas pessoas pelo amor dele, pela compaixão e misericórdia dele. Certo. E então, assim, hoje a gente percebe que, por exemplo, eu particularmente já tive a oportunidade de conversar com pessoas, né, que têm as barreiras, como você muito bem falou. Isso é muito normal, é muito natural, né, até porque é um desafio, né, você tá meio que pulando de um lugar, né, que você tá seguro, né? Então, e muitas das pessoas acham que, né, poxa, o que vai ser, o que vai passar, o que eu posso, a quem poderá me socorrer em uma situação, né? E enfim, se você for começar a pensar nas dificuldades, eu acho que isso só tira a tua força, né? Só tira a tua perspectiva e tal. E isso é muito comum, né? E assim, aí a pergunta que eu queria te fazer é: e os teus pais, a tua parentela, né, os teus amigos e tal, o que falaram quando você... Normalmente são opiniões, né? Às vezes apoia demais, outros diz, olha, não é bem assim, presta atenção, nananã, né? Eu acredito que você deve ter ouvido alguma coisa nesse sentido. Sim, escutei mesmo. Escutei. Mas assim, os meus pais e os meus amigos, assim, da igreja, né, me apoiaram, né, e ficaram muito felizes. Os meus pais ficaram muito felizes, muito contentes, sabe? Todo momento está comigo. Até visitou a cidade também, em qual eu estou evangelizando, né, meu campo missionário. E são pessoas que me dão forças, que oram por mim. Amém. Sabe? Que em todo momento, olha, Dani, pode contar, estamos aqui, um pouco distante, mas damos um jeito de poder ajudar. E a minha igreja, o apoio da minha igreja, quando eles falaram, concordaram que eu fosse para o campo missionário, para mim foi algo muito forte, sabe? Muito impactante para mim. E muito importante também, porque a gente pensa em tantas coisas, em desistir dessas coisas, e quando tem pessoas que estão ali do seu lado, te ajudando, te apoiando, orando por você, isso é que tem dado força, isso que tem me dado força. E lógico que tem pessoas que vêm, não, mas será que é isso mesmo? Você vai deixar essas coisas, vai largar isso? Pensa direito, às vezes você pode se arrepender depois e não tem como voltar. Mas Deus que nos ajuda, Deus que nos sustenta, né? E até hoje eu não me arrependo da escolha que eu fiz, né? Cada dia Deus tem me mostrado que é isso mesmo que Ele quer na minha vida. E eu não perdi nada, eu só tenho a ganhar, eu ganhei muitas coisas, muitas experiências. Só as experiências que eu em pouco tempo já tive, para mim, nossa, Deus tem me ensinado muita coisa e eu sou muito feliz. Amém. E assim, o que move, né? A gente sabe que o que move, o que o combustível, vamos dizer assim, do missionário são principalmente os resultados, né? Que são as boas experiências, né? De repente você chega, conhece alguém, conhece uma família que está ali e tal, você começa a ministrar sobre a vida deles e aí de repente são pessoas que receberam muito bem a Jesus e agora estão aí de vento em popa e claro, isso acredito que já deve estar acontecendo com vocês aí, né? Em Vila Propício, né? Sim, já está acontecendo. Pessoas que até falavam que nunca ia ser crente e tal, porque crente condena, fala que vai para o inferno. E essas pessoas é que nós temos ganhado para Cristo. Olha só que legal. Né? Porque não foi de palavras, mas foi pelo testemunho, pelo que nós passamos do nosso dia a dia mesmo, né? E aí essas pessoas viram algo diferente nessas meninas. E aí essas pessoas que têm nos escutado, têm chegado perto de nós para ouvir o que nós temos para falar. Certo.
E vocês têm já reuniões de pequenos grupos, aí como é que vocês estão atuando já em relação a isso? Nós temos estudos bíblicos, né, que Sim. nós fazemos nas casas das pessoas. Ah. Ainda a gente não conseguiu reunir para fazer um PGM, né, porque ainda não deu para fazer. Mas nós já estamos com uma equipe boa de estudos bíblicos. Sim. E esses estudos vocês ministram todos os dias ou tem dias específicos? Como é que funciona? Cada dia em um lugar, cada dia em uma casa. Sim. Então vocês vão e atuam, então têm conseguido. E como é que vocês conseguem entrar nas casas para, por exemplo, começar um estudo bíblico, sabendo e conhecendo um pouco, né, das cidades aqui de Goiás, né, que são cidades tradicionais, às vezes, em algum tipo de religião, né? Como é que vocês conseguem entrar? O que vocês fazem para conseguir, de repente, começar esses estudos? Nós conseguimos entrar nessas casas através das cestas básicas. Nós ficamos sabendo de uma moradora que fez uma campanha de agasalho e ela não sabia como desenvolver essa campanha e nós nos oferecemos para ajudar. Sim. E aí nós conversamos com a sala de oração da Junta de Missões Nacionais, falamos sobre essa campanha. E além das doações de casacos, de agasalhos, o pastor Fernando Brandão nos ofereceu doações de cestas básicas. Certo. E aí fomos entregar para essas pessoas, pedimos uma lista para a assistente social da cidade e ela nos passou e aí entregamos essas cestas. E através dessas cestas conseguimos marcar esses estudos bíblicos. Legal. Então tá aí uma boa dica, então, né? De repente, para quem não é um missionário ainda, né? E tem esse chamado e às vezes mais quer atuar ali na sua própria comunidade, de repente essa pode ser uma boa dica, né? Descobrir a necessidade do pessoal e aí, através dessa necessidade, devagarinho ir mostrando para eles também que a maior necessidade é de conhecer a Jesus, não é isso? Isso. Legal. Leidane, e aí, mas e qual as expectativas e perspectivas da missionária Leidane aí daqui para frente? Daqui para frente, cada dia avançar e alcançar mais pessoas para Cristo mesmo. Ganhar a cidade de Vila Propício para Cristo. Sim, estão decididas a abrir a primeira, a PIB aí, no caso de Vila Propício? Sim, estamos decididos. Tanto que o nosso contrato terminava agora em setembro, quando faz um ano encerra o contrato, mas nós decidimos continuar na cidade para poder conseguir montar uma igreja, implantar uma igreja, a primeira igreja de Vila Propício. Que legal. A primeira igreja batista em Vila Propício. Que legal, então assim, na expectativa de vocês, isso já está acontecendo. Sim, já está acontecendo. Temos até um apoio de uma igreja da Segunda Batista em Anápolis, eles têm nos ajudado, é a nossa igreja mãe, conseguimos até uma igreja mãe para nos apoiar no trabalho lá. Certo. E quem quiser ajudar de alguma forma vocês aí, né? Não só em oração, não só talvez em ofertas, né? Mas como também em outras áreas dentro aí do que vocês precisam, né? De atuação, o que essas pessoas podem fazer para ajudar essa obra, vamos chamar assim, aí em Vila Propício? Atualmente, eu estava pensando em uma igreja que eu visitei e o pastor falou que as pessoas davam aulas de música, reforço. Aquilo eu enchi os olhos, né? Sim. Porque no começo o nosso projeto era implantar uma brinquedoteca na cidade, né? Com aulas de reforço, né? Porque estava na pandemia, então as aulas tinham parado, as aulas estavam sendo online, né? E tem muitas crianças que têm dificuldade, não têm acesso, né, a celular, a tablet, alguma coisa assim que possa estudar.
Sim. E aí, o nosso projeto de início era implantar uma brinquedoteca. Mas não temos tantas pessoas assim disponíveis, né? Que para atender várias crianças precisa de um número de pessoas maior, né? Que possa doar um tempinho para ensinar, para compartilhar os ensinamentos. Sim. Mas a pessoa como voluntária, ela pode de repente, né, uma vez por semana, né, ir até para poder estar aí até com vocês, né? Então, assim, se você se de repente se dispuserem aí 5 pessoas, que não é muita gente, né? 5 pessoas para dar aula uma vez por semana aí na cidade, né? Sabendo que nós estamos aqui bem pertinho de Brasília, né? Porque 180 quilômetros você faz em 2 horas, 2 horas e meia. A estrada daqui para aí é boa? É bom. Só tem uma parte que é estrada de chão. Sim. Que é uns 40 minutos de estrada de chão. Sim, mas é boa. Sim, deve ser o quê? Uns 20 quilômetros de estrada de chão, mais ou menos, né? Que aí vai mais devagar, né? Sim. Isso, Então, assim, dá para ir de carro rapidinho, né? Em 2 horas, 3 horas de viagem, você vai e volta. Em 2 horas. 2 horas de carro, né? Daqui de Brasília. Então, então assim, se uma pessoa quiser estar se voluntariando, né, para estar aí com vocês e fazer isso uma vez por semana, é muito tranquilo, né? Claro, vai depender só da agenda da pessoa e da questão da disponibilidade dela para participar desse projeto aí junto com vocês, né? Então, eu vou deixar você à vontade para que você convide aí e fale para as pessoas, né, o que vocês pensam em fazer aí dentro dessa, não sei se dessa brinquedoteca ou dessa aula, desse centro de aula de reforço e tal. Vou deixar aberto para que você convide as pessoas, mostrando aí às pessoas essa necessidade, né? E quais, né? Além dessa, quais as outras necessidades que vocês têm? Convida as pessoas, porque nós temos muitos ouvintes aqui, como eu te falei, em redor de Brasília, em derredor de Brasília, gente que inclusive está mais perto de você aí do que daqui de Brasília, do que aqui em Brasília, né? Do que quem está aqui no Distrito Federal. Né? Então vou pedir para que você conte aí, abra o teu coração dos teus sonhos, projetos e necessidades que vocês têm e convida o povo para estar junto com você aí, vai. Então, os irmãos que estão me ouvindo, que tem um desejo no coração, que já pediu para Deus mostrar algo mais que a pessoa queira fazer para que o evangelho de Deus seja espalhado e não sabe qual forma fazer isso, venha nos ajudar em Vila Propício, você que tem um dom, um talento com crianças, com jovens, temos muitos jovens na cidade também, e você tem esse desejo de fazer algo mais para Deus. Nos procura, coloca diante de Deus, fala, meu Deus, eu quero dedicar esse tempo para o Senhor na cidade de Vila Propício. Porque de repente tem muitas professoras aposentadas também, sim, né, Leidane? E essas professoras de repente estão em casa e às vezes querem continuar, né? Ou querem se sentir úteis de alguma forma, não é? De repente agora, e tem toda uma experiência, acho que seria muito bem-vinda, não é verdade? Sim, muito bem-vindas. Sim. Muito bem-vindas. Igual outra coisa que eu também citei, falei sobre os jovens. Lá na cidade tem muitos jovens, né? E as pessoas, os jovens que nós tivemos contato são os jovens que já esteve em alguma igreja e agora estão desviados. E não tem nada relacionado à igreja, essas coisas para eles, que ofereça a eles para que eles possam retornar à igreja, né? Sabemos que é o amor de Deus, que é a salvação que nos leva ao céu. Mas esses jovens, de alguma forma, acham o mundo, porque o mundo é atrativo, né? Sim. E, assim, não tem nada para eles, a igreja não oferece nada a eles para que eles foquem para voltar, né, para os braços de Deus, para a igreja.
Então, quem tiver habilidade também com jovens, que faça alguma coisa, né? Nós pedimos também, se tiver com essa vontade, tem essa vontade de fazer alguma coisa, vem para Vila Propício, será bem-vindos também para a gente fazer algum trabalho com eles. A internet em Vila Propício é boa? É boa, só no Wi-Fi, porque dados móveis lá não pega. Sim. Né? E aí... Mas nas praças tem um Wi-Fi, então dá para pegar o Wi-Fi das praças. Olha só que legal, então já está nesse ponto aí, já está bem avançado, né? Que legal, então as pessoas podem acessar as redes sociais através no Wi-Fi, pelo Wi-Fi, né? Nas praças que tem na cidade, então. Então isso aí já é um ponto muito positivo. Isso significa que a rede 316 também pode ser acessada aí lá em Vila Propício. Você já tinha ouvido a rádio por lá, não? Sim, eu escutei por lá. Sim, legal. Então é isso. Então continua divulgando a rádio por lá também. Quando você tiver oportunidade, não esquece. Muito bom. Leidane, estamos chegando... Dá tempo de falar? Dá sim, claro. Pode ficar à vontade. Tá. Eu pedi mais um pedido de oração. Sim. É porque nessa semana nós iremos realizar um aniversário, vamos fazer uma festa de aniversário, que é para Angelina, né? Ah, que legal. Ela falou para mim que o maior sonho dela era ter uma festa de aniversário. Poxa, e a avó dela não tem condições de fazer. Sim. Então aí a gente movimentou aí o povo batista para estar nos ajudando para realizar o sonho da Angelina. E aí vamos fazer nesse sábado, é o aniversário dela, e vamos fazer essa surpresa para ela. Aí eu queria que os irmãos estivessem orando, né, por isso, pelas pessoas que irão estar lá, para elas estar abertas, né, para ouvir a palavra de Deus. Porque além de a gente realizar o aniversário, vamos falar sobre esse amor, esse Jesus que é a única esperança. Legal. E o aniversário vai ser aonde? Na casa mesmo da Angelina? Isso, na casa da Angelina. Certo. E então assim, eu vou lançar um desafio aqui para você que está ouvindo a rede, você que conhece de repente algum empresário, né, que é da área que tem esses brinquedos infláveis, essas coisas assim marcantes na festa de criança. Então assim, dá um toque nessa pessoa, dá um toque nesse empresário para ele fazer a diferença lá em Vila Propício neste sábado, junto com a Angelina, junto com a Leidane e todo o povo lá de Vila Propício. Vai ser marcante, né? E outra coisa, outras pessoas também, né? De repente o cara tem lá aquele que faz a pipoca, que, né? Enfim, tem tantas pessoas que atuam assim em festas de aniversário. De repente pode ser algo bem bacana que vai marcar a cidade, né? Por que não? Não é isso, Leidane? Leidane, então estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui. E eu queria que mais uma vez você reforçasse o convite, né, das pessoas, para que as pessoas pudessem estar aí junto com vocês praticando as ações missionárias aí na cidade. Reforçar também o convite, por que não, né? Reforçar o convite aí para o aniversário da nossa querida Angelina, né? E as tuas considerações finais também aí, fique à vontade. Tá. Primeiramente eu quero agradecer, né, pelo convite. Para mim sempre é um privilégio e eu falo que é um desafio também para eu conseguir falar, para as pessoas arrancar, né, palavras de mim. É muito difícil e Deus tem me ajudado a cada dia a vencer essas barreiras, né? E eu fico muito feliz de poder compartilhar o que eu tenho vivido no campo missionário. Porque muitas pessoas pensam que perde uma parte da sua vida se você for para o campo missionário. E eu falo que você só tem a ganhar. Você ganha muitas coisas, né? Estar na dependência de Deus é algo indescritível. Não tem como falar, sabe? É só vivendo para você sentir esse poder de Deus, né? E é muito bom estar no campo missionário. Eu reforço mais uma vez que você tem esse desejo, tem essa vontade de estar fazendo algo mais para Deus, falando da palavra de Deus para as outras pessoas que não conhecem, que não vivem
essa experiência, né, não aceitou ainda Jesus Cristo, que se coloque diante de Deus, né, pede para ele tirar todas as dúvidas do seu coração, para que você consiga falar, para você ir, porque é algo gratificante falar do amor de Deus para as pessoas que ainda não ouviram falar desse Deus maravilhoso. Maravilha, e sem falar que você olhando também para uma pessoa, como você muito bem falou, pessoas que você chegou lá e a primeira coisa que você ouve dela: eu jamais serei crente, eu jamais serei um de vocês. E agora você olha para ela: oxa, por que você não chegou antes, Leidane? Era para você ter vindo antes, eu queria estar servindo a mais esse Deus há mais tempo e tal. Normalmente é assim, né? Normalmente é assim. Legal. Leidane, eu quero agradecer aí o tempo disponibilizado aqui na Rede 316, né? Tenho certeza que você vai voltar aqui mais vezes para estar contando mais aí do que Deus tem feito, não só em Vila Propício, mas de repente por outros lugares por onde você ainda vai passar, né? E eu tenho certeza que a gente vai estar acompanhando aí o seu crescimento como missionária, né, atuando aí nesse Brasil e quem sabe também fora do Brasil. Muito obrigado mais uma vez pela tua participação, tá bom? Amém, eu que agradeço, que Deus abençoe. Muito bem, então é isso. Conversamos com a nossa querida Leidane Ribeiro, ela que é missionária radical da Junta de Missões Nacionais, que está plantando igrejas lá em Vila Propício, Goiás. Meu irmão, então tá aí, ó. E ela deixou o convite para você, né? Então você que de repente quer participar dessa surpresa que farão aí, dessa festa que farão aí para linda Angelina, né? A Angelina que está completando 10 aninhos nesse fim de semana e farão, ela falou que o sonho dela é ter uma festa de aniversário. Então o povo está se juntando aí, né? Alguns batistas estão se juntando. Você também não precisa, você que está ouvindo a gente de repente não é batista, mas gostaria de participar dessa festa, então não tem nenhum problema, meu irmão. Você pode sim, de alguma forma, estar contribuindo, né, para estar junto com eles ali nesse fim de semana. E tenho certeza de uma coisa: quando você for para lá, lá vai ser ministrado a palavra de Deus, lá vai ser dado testemunho, né, do que eles estão fazendo lá, e lá você vai poder ver de perto o que é que Deus está fazendo já em Vila Propício através dessas jovens que estão ali na cidade. O Quarta Missionária volta quarta-feira que vem, com certeza com mais um missionário, claro, permitindo Deus, com mais um missionário contando pra gente dos seus desafios aqui na Rede 316. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária aqui na Rede 316.